Então, pessoal, vamos lá, vamos dar início. Já vimos aí uma consideração sobre o trabalho. Vamos dar início à aula. Nós estamos tratando dos sujeitos do processo. Vamos ficar aqui mais algumas aulas tratando dos sujeitos do processo. Aliás, hoje é dia 12 de maio e nós estamos, salvo engano, aqui na minha anotação, na aula 9 de 14. 9/14. Então faltam 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 6 aulas. Para a gente dar mais ou menos uma programada. Eu sempre faço isso. Bom, então, como dizíamos, sujeitos do processo. Já falamos noções gerais sobre os sujeitos do processo. Já falamos sobre o juízo, o juiz. Ficamos largamente falando do juiz, poderes, deveres, responsabilidade e causas de impedimento. Vimos os auxiliares do juízo, que é gente aberta, falamos aqui dos principais deles. E vamos hoje tratar das funções essenciais à administração da justiça. Funções essenciais à administração da justiça. Quais são essas funções essenciais? Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada. Então vamos começar. Primeiro deles, o Ministério Público. O Ministério Público está previsto nos artigos 127 a 130 da Constituição Federal. Nos artigos 176 a 181 do CPC e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, LOMP, que é a Lei 8625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP. Deixa eu pegar aqui o que tem de mais importante do ponto de vista normativo para mostrar para os senhores aí. Ó, estou na Constituição Federal. Capítulo 4º das funções essenciais à justiça. Seção 1ª do Ministério Público. « 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que nos importa ali, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e a defesa dos interesses sociais e individuais homogêneos. Por conta disto, que a participação do Ministério Público ela é obrigatória em alguns casos. Então, do ponto do processo civil, o mais importante, nós veremos lá o artigo 178 do CPC, é que a participação do Ministério Público ela é coercitiva, mandamental, ela é obrigatória em algumas hipóteses. O que mais nos interessa ali é a defesa da ordem jurídica e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, direitos, interesses sociais e individuais indisponíveis, isso nos passa a ideia de tutela coletiva. Nós temos no direito, atualmente, a proteção não apenas do aspecto do âmbito individual, como tradicionalmente o era,
mas também relacionado à esfera coletiva, direitos e interesses que não são titularizados nem titularizáveis por um sujeito apenas, como por exemplo o meio ambiente. Um grande exemplo, o meio ambiente. Você deve se preocupar, o Estado, direito, deve se preocupar com esse âmbito coletivo, um direito que seja de todos, não apenas direitos individuais. E aí o Ministério Público é um dos grandes agentes que atuam nessa proteção do interesse coletivo, difuso, individual, homogêneo. No direito coletivo, no processo coletivo, o Ministério Público é um dos legitimados. Ele é um dos sujeitos que podem mover essa proteção coletiva, certo? Há um tempo atrás, afirmava-se que o Ministério Público era o guardião da lei. Ele atuava na defesa da lei. Por isso que os senhores vão encontrar em vários lugares essa expressão. Um momentinho. Custos legis. Custos legis, ou fiscal da lei. Então ele atuava no processo para proteger a lei. Então já é uma outra atuação, tá? Além da tutela coletiva, além da tutela coletiva, que nós já vimos, a primeira das três hipóteses, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Anteriormente, falava-se em defesa da lei, em fiscal da lei, em custos legis. É muito comum encontrar ainda esse tipo de manifestação. Só que hoje em dia, nós já vimos que nem tudo está resumido na lei. Daí que se fala mais tecnicamente em fiscal da ordem jurídica. Fiscal da ordem jurídica é mais do que a lei apenas. E custos constituciones. Custos constituciones. Fiscal da Constituição. Fiscal do ordenamento que é inaugurado pela Constituição. Se eu ouvir fiscal da lei, se eu ouvir custos legis, é essa mesma ideia do Ministério Público atuar como um protetor, um guardião do ordenamento jurídico lato sensu. É só não interpretar a lei do ponto de vista literal, aquele veículo normativo editado pelo legislador ordinário, que vai dar no mesmo, tá? Bom, pegar aqui, deixa eu pescar mais aqui o que importa da previsão da Constituição sobre o Ministério Público. Vejam lá, o parágrafo 1º do 127 traz a questão da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público, que são princípios institucionais. O parágrafo 2º assegura a autonomia. A independência depende da autonomia, a autonomia funcional e administrativa do membro do Ministério Público. O Ministério Público ele é considerado por muitos como sendo o quarto poder. Então ele atuaria ao lado ali do legislativo, executivo e judiciário nessa função de fiscal da ordem jurídica. 128 trata da divisão do Ministério Público. Aí não nos interessa aqui, em teoria geral, do processo. E tem o mais importante, o 129, esse sim. Vamos ver as hipóteses do 129. Trouxe tudo de uma vez para não ficar indo lá e copiando. Aqui eu não vou... Eu vou apenas ler e fazer pequenas considerações com os senhores. Não tem o que ver de mais aprofundado, não. 129 da Constituição Federal. Tá? São funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. A ação penal pública, a denúncia
só pode ser proposta pelo Ministério Público. Os senhores verão isso em penal, processo penal. É função do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, veja, é um dos protetores da Constituição Federal. Daí se dizer que o Ministério Público é o custos constitutionis, o fiscal da ordem jurídica lato sensu. Ele acompanha a aplicação do ordenamento jurídico, essencialmente da Constituição Federal. Inciso 3º. Promover o inquérito civil e a ação civil pública na atuação do direito coletivo. Direitos de natureza público, coletivizáveis. Então, o Ministério Público ele pode exercer o inquérito civil, que é um inquérito. Só que não corre no âmbito de uma delegacia, corre lá no Ministério Público para ver, por exemplo, lesões, poluição numa bacia qualquer hidrográfica. Ele faz um procedimento administrativo para colheita de provas para depois ele ingressar em juízo. Então esse é um inquérito que não é penal, um inquérito civil. A ação civil pública para a proteção do patrimônio público, patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Infância e juventude, idosos, proteção da mulher, tem várias divisões no âmbito interno do Ministério Público. Função do Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição. Defender, aí é direito constitucional isso, né, senhores? Inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 6º, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva, algo parecido ali com o inquérito civil, um procedimento administrativo para investigação de uma lesão à ordem jurídica. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, também tem esse âmbito, mas no 7º é mais no aspecto penal, esse âmbito de atuar no sentido de investigação de condutas lato sensu, mas dessa vez no âmbito penal. Então ele exerce o controle externo da atividade policial. Os senhores verão o quanto isso é importante em direito penal e processo penal. Inciso 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então, nos procedimentos de natureza civil, ou até nessa atividade externa da atividade policial, ele percebe algo que pode resultar em um crime, ele determina a instauração de um inquérito policial. Inciso 9º, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e sendo vedada também a consultoria jurídica de entidades públicas. O Ministério Público é um órgão público, está no nome, mas ele atua a função de controle. Essencialmente, a função do Ministério Público, por isso que ele é tido como um quarto poder, por alguns, ele fica ali analisando, controlando, investigando a conduta dos membros de todos os poderes. Então, a função essencialmente do Ministério Público, de tudo que foi dito ali, é uma função de controle. Controlar a atuação de agente público, de agente privado, controlar o gasto do erário público, controlar a aplicação e a observância do ordenamento jurídico constitucionalizado. Essa é a função do Ministério Público. Parágrafo 1º. Peguei porque ele é importante. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo, ação civil pública, né? A tutela coletiva, tutela pública, não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nessa Constituição e na lei. Então, se a lei
Se o Ministério Público é um dos legitimados, não quer dizer que ele seja o único. Nós vamos ver que no direito coletivo, vocês verão que no direito coletivo tem também a Defensoria Pública, tem também os entes públicos, associações de natureza pública podem propor também a ação coletiva. Então, do ponto de vista da Constituição, esses são os dispositivos mais importantes. Vamos lá, sem maiores delongas, ao CPC. Título 5º do CPC. Vou pegar o mais importante, trazer tudo logo de uma vez, que a gente já analisa. Capítulo do Ministério Público no CPC. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Já viram isso? Já viram isso, né? Artigo 127 da Constituição Federal. É uma reprodução, portanto. Artigo 177 do CPC. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Então, naquela previsão das funções essenciais do Ministério Público, tem várias ali que diz que ele exerce a função. Como, por exemplo, o inciso 1º do 129, ele é o titular da ação penal pública. Então, ele vai mover o direito de ação naquele tipo de demanda. Ele pode propor demandas de natureza coletiva. Ele vai atuar, portanto, vai propor o direito de ação. Não tem mistério com relação a isso. E 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Olha como é que não é fiscal da lei que aparece ali. É fiscal da ordem jurídica. Nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal. E, então, além daqueles casos, nos processos que envolvam, aí do ponto de vista do... o CPC quis delimitar o que seria mais comum de acontecer no processo civil. Repete ali o interesse público ou social, que já estava dentro de uma das funções. O inciso 2º do 178 é muito importante. Interesse de incapaz. Uma das principais causas de intervenção do Ministério Público como parte no processo civil é ele atuando no interesse de incapaz. Então ele é um tutor por força de lei. Ele está sempre protegendo o incapaz. Perdoe. Inciso 3º, ele atua também em litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Aqui já é bem preciso. Mais importante talvez seja o inciso 2º ali, o interesse de... Inciso 1º e inciso 2º, interesse público ou social. O inciso 3º, há quem diga que já estaria incluído no inciso 1º, né? Litígios coletivos pela posse de terra pública ou urbana, já estaria ali no interesse social, no mínimo, interesse público ou interesse social. Então, os dois primeiros incisos são os mais importantes. Nesses casos, a participação auditiva do Ministério Público é obrigatória sob pena de nulidade. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Porque lembra que o inciso 10, se eu não me engano, do artigo 129 da Constituição, disse que o Ministério Público não tem uma função consultiva? A função do Ministério Público não é assessorar a União, o Estado, o município, qualquer entidade pública. Para isso, essas entidades vão gozar da sua assessoria jurídica própria. O Ministério Público ele atua de modo imparcial, autônomo, paralelo. Então, o município tem a Procuradoria do Município, o Ministério Público atua aqui em cima controlando o que o Ministério Público faz, o que o município faz. É essa função de controle. Então, nem sempre que tem a Fazenda Pública em juízo, não é pelo tão simples fato da Fazenda Pública estar em juízo que isso vai demandar a oitiva do Ministério Público. Então, nas execuções fiscais, quando o município te cobra um imposto, quando o Estado te cobra um imposto, não tem participação do Ministério Público, porque esse interesse nesse processo ele é meramente econômico. Não tem um interesse social coletivo. Agora, quando o município está em juízo para questões relacionadas aos incapazes,
a função do Ministério Público, a função do município de gerir escolas, tem interesse do Ministério Público? Tem, ele atua em tudo. Então não é a participação por si só do ente público que atrai a participação no processo do Ministério Público. Tem que preencher um desses espectros aí, essencialmente o interesse público ou social e o interesse do incapaz. Para fechar, o 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, então ele é o último a falar, e o Ministério Público pode também produzir provas. O 180 nós já falamos, que é a questão de prazo em dobro do Ministério Público. E o 181, responsabilidade do MP. O membro do Ministério Público, assim como o juiz, ele é responsável civil e regressivamente quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. As mesmas considerações que eu fiz no juiz, a respeito do juiz, eu faço aqui no membro do Ministério Público. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele prevê a responsabilidade regressiva. Então, há uma dupla proteção da responsabilidade. A parte lesada por um ato de um membro do Ministério Público, em tese, tem que se ressarcir do Estado, para depois o Estado vir cobrar do membro do Ministério Público. A Constituição fala de culpa. Esses dispositivos não falam de culpa. Então, eles devem ser interpretados à luz da Constituição. Então, ali fala quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Coloquem no 37, parágrafo 6º aí do lado, para lembrar que responde por culpa também. E na parte ali do regressivamente, dá a entender que você não pode ir a juízo diretamente em face do membro do Ministério Público. Eu expliquei na aula sobre o juiz que a finalidade daquele dispositivo da Constituição foi em relação a agentes públicos que são de diminuto potencial econômico. Se você sofreu um dano de um agente que tem condições econômicas e é jogo, portanto, para você que foi lesado e a juízo diretamente contra ele, eu não vejo restrição a ponto de impedir. É uma opção. Você pode ir em face do Estado ou em face dele. Em face do Estado é uma garantia que você vai receber, pode demorar. Você vai receber, o Estado é solvente, mas você pode demorar muito a responder. Pode receber por precatório, por exemplo. Vai demorar demais. Agora, se você faz uma análise do aspecto econômico desse sujeito, desse agente público, e acha que você pode receber diretamente dele, você está ali assumindo o ônus dele não ter condições de pagar. Acho pouco provável, o membro do Ministério Público recebe uma quantia substancial, mas não vai demorar, porque ele tendo dinheiro, o juiz vai agredir a conta dele, vai bloquear os bens e você recebe. Então, uma análise que se faz em concreto, no caso concreto, mas eu não vejo restrição. Tem decisão do STF, inclusive, admitindo que se vá a juízo diretamente em face desses agentes públicos que têm elevado potencial econômico. Reconhecendo, portanto, que essa dupla garantia é uma proteção para o lesado, de modo que ele pode escolher, no caso concreto, se for o caso, como nós estamos vendo aqui. Então, para encerrar, o Ministério Público pode atuar no processo, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público pode estar em juízo formulando pretensões. É muito raro o Ministério Público estar como parte demandada, que se peça algo contra o Ministério Público. A sua atuação mais comum como parte, 99% dos casos, é ele formulando pedido, então ele como demandante. Aqui, por exemplo, na proteção do interesse social ou coletivo, o Ministério Público propõe uma ação civil pública para investigar a conduta, para solicitar a punição de um agente público que desrespeitou
as previsões normativas e exercer mal o seu mistério, o seu cargo, a sua função. Ele propõe a demanda. Então o Ministério Público atua como parte demandante, ou também como fiscal da ordem jurídica. Na atuação como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público não é parte da demanda. Ele não pede nada a favor dele, nem contra ele é pedido nada. As partes são A e B, só que as partes tratam de um interesse que é social, coletivo, difuso, é o interesse de incapaz. Então ele atua ali como um terceiro imparcial também, mas que não vai julgar. Ele emite pareceres jurídicos sobre aonde que o caso se enquadra. Tá? Os senhores verão isso nitidamente no transcorrer do curso aqui. Várias vezes vai falar, tem que ouvir o Ministério Público. Quando a lei mandou ouvir, tem que ouvir. E a lei manda ouvir nessa função dele de controlador. Então a função essencial do MP é a função de controle. Vamos lá, vamos avançar então, está visto uma defensoria pública. A defensoria pública está nos artigos 134 e 135 da Constituição Federal, nos artigos 185 a 187 do CPC e na Lei Complementar 80 de 94. Então vamos à Constituição Federal. Seção 4ª. Da Defensoria Pública. Artigo 134. E os seus parágrafos. Deixa eu apagar aqui aqueles penduricalhos que vem incluído pela emenda tal. Só tira o espaço. A gente já faz uma análise aí de uma vez só. 135 é uma questão de remuneração, pouco importa. Então vamos lá, ó. Da Defensoria Pública, 134 da Constituição Federal. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá, vamos ao 74, inciso 5º da Constituição Federal, porque ele vai dizer lá que é assegurada a proteção jurídica do hipossuficiente. Quer ver? Ó. Artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a função da Defensoria Pública, ela é precisa, delimitada em relação a quem não tem condições de contratar um advogado. O defensor público, a sua principal função é ser o advogado do hipossuficiente, do necessitado econômico. E aí nós temos a noção de hipossuficiente. O que é hipossuficiente? O que é a hipossuficiência? Hipotermia é quem está abaixo da temperatura ideal. Hipossuficiência é quem está abaixo. Hipo é de abaixo. Hipossuficiência está abaixo da suficiência. Então tem uma condição econômica, vamos assim dizer, que está abaixo de um padrão médio.
Ele não tem condições, portanto, de, sem prejuízo do seu sustento, sem prejuízo do sustento de sua família, pagar as custas judiciais, pagar honorários advocatícios. E aí o Estado, nós já falamos sobre isso no período passado, o Estado, ciente dessa mazela, ciente dessa desigualdade social que nós temos aqui, ele criou um órgão público com a função de prestar uma assessoria, um assessoramento jurídico integral e gratuito. Quando eu digo integral, vejam, está ali na Constituição, é tanto judicial quanto extrajudicial. E é durante todo o processo, em qualquer grau de jurisdição. Então o sujeito está demandando lá em Brasília. A Defensoria Pública vai ter que atuar no STF para defender aquele sujeito. Então é um órgão, uma estrutura do Estado que vem nesse contexto de eliminar dificuldades que poderiam afastar certos sujeitos do processo. No livro do Acesso à Justiça, o livro tem esse título, do Acesso à Justiça. Não tem um do, é só Acesso à Justiça. No livro Acesso à Justiça, lá daquele projeto Florença, os professores Mauro Capelletti e Brian Hart, que visam um acesso à justiça substancial, nós vimos, né? O que é o acesso à justiça substancial? É um acesso à justiça que pegue na prática, que não esteja só previsto no ordenamento jurídico. Então eles estavam investigando quais eram os obstáculos que impediam que as partes, que os jurisdicionados pudessem ir de fato para mover o direito de ação. Uma dessas dificuldades era a dificuldade econômica. E eles trataram lá o acesso à justiça dos pobres. É isso, o acesso à justiça dos pobres. Só que nessa onda aí de termos que não possam ser utilizados, política do bom costume, não pode falar certas palavras, acho que o Constituinte deu um passo atrás, falou hipossuficiente, falou necessitado, mas meio que dá no mesmo. Quem não pode pagar, quem não tem condições nenhuma de manter o seu próprio sustento, não vai ter dinheiro para contratar advogado nesse serviço que é muito bem remunerado, porque a gente estuda bastante, né? A gente trata de questões relevantes também. Se não tem como pagar, ok, aí é a Defensoria Pública que vai atuar. Mais importante é isso. Os parágrafos tratam ali de organização da Defensoria Pública, que não nos compete aqui. Fala lá de lei complementar, que eu já coloquei aí para os senhores. A Defensoria Pública dos Estados são autônomas em relação à Defensoria Pública da União. Então, vou me furtar aqui de analisar isso, porque é mesmo de menor importância. No CPC, nós temos os artigos 185 em diante. Esses já são mais importantes para a gente analisar. Título 7º da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos de todo mundo, não, dos necessitados. Então, orientação jurídica dos necessitados, promoção de direito humano dos necessitados, a defesa dos direitos individuais dos necessitados e a defesa dos interesses coletivos dos necessitados. São todas as combinações possíveis da Defensoria Pública, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Repetindo aqui, portanto, já dispositivos constitucionais. 186. A Defensoria Pública também gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, tanto o que foi dito para o Ministério Público, também para a Defensoria Pública, artigo 183, artigo 186, vai acontecer também em relação à Fazenda Pública em juízo, é o chamado benefício de prazo, prazo em dobro para esses sujeitos processuais. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor, então é uma outra garantia também do Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, assim como o agente da Fazenda Pública do Estado, é a intimação pessoal. Então, prazo em dobro e intimação pessoal. A lei fixa prazo de 10 dias, eles vão se manifestar em 20 dias. A lei fixa 15 dias, para qualquer momento do processo. Eles vão se manifestar no dobro do prazo. E só começa a contar da sua intimação pessoal. Parágrafo 2º. Os senhores devem imaginar que nem sempre é fácil a comunicação da Defensoria Pública, do defensor público, com o hipossuficiente, porque a hipossuficiência, meus amigos, ela não se resume à hipossuficiência econômica. A hipossuficiência acaba virando uma hipossuficiência social, uma hipossuficiência cultural, uma hipossuficiência técnica. São sujeitos que são totalmente, em bom sentido, que evidentemente não tem nenhuma carga pejorativa, mas são totalmente desorientados, de não ter mesmo orientação, de não saber o que fazer, de não saber para onde ir, da onde das coisas vêm. Então, são muitas das vezes sujeitos que a hipossuficiência, além de ser que transborda a hipossuficiência econômica. Então, além dele ser, ou justamente talvez por ele ser hipossuficiente econômico, ele tem diversas outras dificuldades, como a dificuldade de se relacionar socialmente, uma dificuldade não no sentido de ser agressivo, não no sentido de ser difícil falar com ele, não, é no sentido mesmo de dificuldade de comunicação. Porque pela hipossuficiência econômica, esse sujeito pode não ter um celular, o sujeito pode não vai ter uma linha de telefone fixo. E como é que o defensor vai se comunicar com ele? O defensor não consegue ir até ele, dificilmente consegue, mora em situação de exclusão social, em comunidades conflagradas pela milícia, pelo tráfico, pelas forças que não são forças oficiais. É difícil, portanto, da Defensoria Pública ir lá, o defensor ir lá. Não pode ligar. Carta não chega, porque é aqueles endereços meio confusos de chegar. Lote tal, da quadra tal, é difícil de se comunicar com ele por carta. E não tem como o defensor ir lá. Então como é que vai ser feita essa comunicação? A lei permitiu, a lei tirou esse fardo do defensor. Então se é para intimar a parte, ao invés, em geral é assim, quando tem advogado, até para facilitar a comunicação, nós veremos aqui, o Estado, o juiz, intima o advogado. E eu, como advogado, vou entrar em contato com a parte. Porque eu tenho aqui e-mail para mandar para a parte. Nós nos comunicamos uma das formas por e-mail. Eu tenho o número da parte aqui, que o meu cliente provavelmente vai ter linha fixa, vai ter 2, 3 números de telefone. A gente consegue entrar em contato. Agora, se é numa realidade de hipossuficiência econômica, hipossuficiência cultural, hipossuficiência social, o defensor público muitas das vezes tinha muita dificuldade de entrar em contato com a parte. Então, às vezes, precisava de uma informação que a parte tinha e o processo não andava por quê? Não é porque o defensor público perdeu o prazo. Não, ele não consegue nem, ele não sabe nem. Então, muitas vezes, eles peticionavam, que deixa de cumprir o prazo, solicitavam uma prorrogação do prazo, porque não conseguiu comunicação com a parte. Porque, entrando em contato com a parte por meio de correspondência, a parte não retornou. Provavelmente ela não respondeu, né? Não recebeu a correspondência. Então, o que importa é que o parágrafo 2º prevê o seguinte: a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte. Intimação pessoal da parte. Não a intimação do defensor para o defensor entrar em contato com a parte. O Estado deveria e deve intimar, portanto, a parte se a Defensoria Pública requisitar. É nesse contexto que eu falei para os senhores. Quando o ato processual depender de providência ou de informação que somente por ela, pela própria parte, possa ser realizada ou prestada. Falei para vocês que isso acontecia, mas como não tinha previsão normativa, uma novidade do Código atual, ficava caso a caso, de juiz para juiz. O disposto no caput, que é a questão do prazo em dobro, se aplica aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei,
e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita, em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Então, associações, a Cândido mesmo é uma associação. É uma associação e é uma faculdade de Direito, né? Então, em diversos campos da Cândido Mendes, eu agora não lembro se na Penha tem, parece que estão para implementar ou já implementaram, é o núcleo de prática jurídica. Não apenas o núcleo de prática jurídica para o aluno treinar com o professor apenas, fazendo peças em abstrato. Não. É um núcleo de prática jurídica de porta aberta para o povão entrar. Então quem passa ali, eu tenho um problema, você vira um advogado gratuitamente. Quando eu cursei na Cândido Mendes, tinha essa figura, era o FUCAM, era o Núcleo de Prática Jurídica. Eu fiz lá na Tijuca, Jacarepaguá, Tijuca, e tinha nos dois esse núcleo de prática jurídica. Era atendimento ao público, que te traziam problemas concretos e você analisava, claro, sob a supervisão do professor. Então, era uma forma de treinar ali. Então, esses núcleos, eles fazem, às vezes, da Defensoria Pública. Eles prestam uma assistência jurídica integral e gratuita. É claro que não pode cobrar qualquer tipo de remuneração. É gratuito. Então faz convênio com a Defensoria Pública controla como é que é desenvolvida essa atividade. Quem trabalha mal, ela corta fora. E nesses casos também tem um benefício de prazo em dobro, evidentemente, porque é como se fosse a mesma lógica, é a mesma essência da Defensoria Pública. Não se aplica o benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Então, quando fala assim, a Defensoria Pública vai se manifestar em 5 dias. Então, é 5 dias, não é 10. Porque aí não é um prazo para todo mundo e a Defensoria Pública é diferente. Quando a lei fala a Defensoria Pública vai falar no prazo X, é o prazo X sem ser o dobro, né? Então, o prazo em dobro, isso acontece para todos, tá? Para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e para a Fazenda Pública. Quando o prazo é assim, prazo para contestar, 15 dias. Quem contesta? Qualquer um no processo. Então, se por acaso o MP for o caso de contestar, é em dobro. Quando for para a Fazenda Pública contestar, em dobro. Quando for para uma parte representada pela Defensoria Pública contestar, o dobro. Porque não foi fixado o prazo para o sujeito A, B ou C, para todo mundo. Quando a lei diz o prazo da Defensoria Pública, o prazo do Ministério Público, o prazo da Fazenda Pública, quando a lei fala precisamente será X, é X e não o dobro de X. Por fim, o 187, o membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Eu reitero aqui tudo o que eu já disse anteriormente. Artigo 37, parágrafo 6º. Lá tem a previsão da responsabilidade por culpa, e esses dispositivos não incluem. Prevalece a Constituição, evidentemente. Ao meu ver, deve ser incluída ali também a culpa. Além disso, ali fala responsabilidade civil e regressiva. Essa responsabilidade regressiva deve ser um direito da parte prejudicada, quem sofreu o dano, e não um prejuízo para ela. Então, se no caso concreto for mais conveniente e a juízo não regressivamente, mas diretamente contra o defensor público, eu também sustento que pode, tem decisão do STF nesse sentido. Nós já vimos em várias passagens isso. Agora a advocacia. Recordando que nós estamos vendo as funções essenciais à administração da justiça. Então deixa eu fazer uma recapitulação aqui. Até para dar uma respirada. Talvez isso vai ficar certo aqui. Funções essenciais à administração da justiça. É isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Nós falamos, em primeiro lugar, do Ministério Público, o famoso MP. Falamos da Defensoria Pública. DP é Defensoria Pública, tá, meus amigos? Não é delegacia de polícia, não. Da Defensoria Pública. E agora vamos falar do terceiro e último item
desse tópico da aula, das funções essenciais, que é a advocacia. Só que a... Perdoem. Está muito frio em Friburgo. Acho que eu estou acusando o golpe. Advocacia. A advocacia se divide em advocacia pública e a advocacia privada. Vamos começar pela advocacia pública. Advocacia pública. Artigos. Foi? Não, peraí, fiz besteira. Vamos começar por ela. Artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Artigos 182 e 184 do CPC. E a Lei Complementar número 73 de 93, essa é da AGU, tá? Da Advocacia Geral da União, que é aplicada subsidiariamente à lei orgânica de cada uma das procuradorias estaduais e municipais, tá? Aqui eu não vou citar o número de 27 lei de organização das procuradorias estaduais, nem o número de 5.000 e tantos municípios que disciplinam a sua função de representação judicial e extrajudicial. Bom, tá aí a da União, portanto. A advocacia pública, artigo 131, 132 da Constituição Federal. Ó. E o primeiro 132 aí se desconsidera, não tem como apagar isso não, né? Acho que aqui botou, tá botado, já era. Vamos lá, 131 da Constituição Federal. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União. Então agora é só você mudar. Quando coloca a Procuradoria-Geral do Estado, representa o Estado. Procuradoria-Geral do Município, representa o município. Judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de, agora sim, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, na verdade, a Fazenda, isso tem que ficar claro para os senhores, a Fazenda Pública não é um órgão absolutamente imparcial. Entenda bem o que eu estou dizendo. A função da Fazenda Pública é proteger o interesse do Poder Executivo, a função executiva. O que não se confunde também com a obrigatoriedade da Fazenda Pública defender o administrador que lá está, o chefe do Poder Executivo momentâneo. Então, isso está muito em voga atualmente, os senhores devem estar vendo o que está se discutindo aí no momento atual em relação à chefia do governo federal e também à chefia dos governos estaduais, de modo geral. Não se pode confundir um órgão que é de Estado, um órgão que tem natureza pública, com uma defesa dos atos individuais e das condutas individuais do chefe do Poder Executivo momentâneo, sem nenhuma consideração política, mas mesmo quem tem uma opinião política em um sentido e em outro tem que fazer esse tipo de análise. Eles devem sempre se lembrar que nós somos técnicos. A gente estuda, tem uma base científica e não pode ficar saindo por aí repetindo o que as nossas paixões desejam. Tá? Então, a função da advocacia pública é proteger o Poder Executivo, que não necessariamente o Poder Executivo demanda a proteção do chefe do Poder Executivo ou de qualquer um que lá esteja. Qual é a função executiva? A promoção do bem geral, do bem coletivo. Pode ser, imagine, se numa ação em que se esteja investigando uma conduta do chefe do Poder Executivo contrário ao erário
Vejam, uma questão de corrupção, por exemplo. A Fazenda Pública vai defender o chefe do Poder Executivo ou a função executiva, o Poder Executivo, faz com que a Fazenda Pública esteja contrário ao chefe do Poder Executivo? Contrário. Porque para o bem do Poder Executivo, do interesse coletivo, interesse geral, é que no final nós tenhamos ali a solução daquela conduta lesiva ao erário público, aquele ato de corrupção. Tá? Mas a Fazenda Pública, as procuradorias, elas são como se fosse um grande escritório de advocacia para proteger o chefe, o governo, a função executiva, o poder executivo. Tanto que está subordinado ao chefe do poder executivo. Então, tem o status jurídico de ministério, de secretaria. Então, quando o chefe do governador, quando ele vai tomar posse, ele nomeia diversos secretários de Estado. Prevalece na doutrina a ideia de que o procurador-geral do Estado é um secretário de Estado. Ele atua como um secretário de Estado. Então ele está ali no alto escalão, junto do desempenho da função do poder executivo. Mas não precisa necessariamente se vincular. É isso que eu estou querendo dizer. Tem uma independência, uma autonomia. Se a conduta, a determinação do chefe do poder executivo for, na verdade, antijurídica, inconstitucional, contrária aos interesses coletivos, essas instituições devem ficar ao lado do interesse coletivo. Tá? Não é uma defesa, portanto, às cegas do poder executivo, mas sua função é de consultoria e assessoramento jurídico. É importante. É diferente do Ministério Público. O Ministério Público não presta. Tem lá, nós vimos no artigo 129, inciso 10 da Constituição Federal. O Ministério Público não presta a função consultiva, porque o Ministério Público tem a função de controle. Quem é que vai assessorar o Poder Executivo? A Procuradoria, a Fazenda Pública de modo geral. A Advocacia, a AGU, tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação do poder do Presidente da República, dentre cidadãos de maior de 85 anos, blá blá blá, notável saber jurídico. A mesma coisa se aplica, portanto, ao Procurador-Geral do Estado e ao Procurador-Geral do Município, indicado pelo chefe do Poder Executivo. Aí fala que vai entrar por concurso público, pouco importa. 132. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, organizadas em carreira, na qual ingresso, concurso público e tudo mais. Percebam que o exercerão a representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Percebam que no 131 falou-se da Advocacia Geral da União, que é a Fazenda Pública, a Advocacia Pública do ente União. O 132 fala dos estados e Distrito Federal. Não se fala em município. Por isso que os senhores não encontram Procuradoria-Geral em todos os municípios. Há uma grande questão a respeito disso. Tem uma PEC tramitando para modificar ali, para que seja obrigado a implementação de concurso público para procurador em todos os municípios. A Associação Nacional dos Procuradores faz um grande pleito político nesse sentido. Já tem diversas decisões dos tribunais superiores no sentido dessa obrigatoriedade do ente público municipal ter uma advocacia pública. Porque quando não tem advocacia pública, quando não tem uma procuradoria, um órgão próprio, autônomo e independente, o que os municípios, de modo geral, fazem? Contratam escritórios de advocacia, ainda na mais das vezes fugindo às regras de licitação, e aí você cai naquilo que não é para cair, no apadrinhamento político. Então, justamente esta defesa da Procuradoria Pública, da Procuradoria como órgão de Estado para a defesa do Poder Executivo, não para a defesa do chefe do Poder Executivo, são coisas diferentes. Uma coisa é o órgão, o ente público, o município. Uma outra coisa é o prefeito. É quem está momentaneamente exercendo o cargo de gestão máxima
desse ente público. Então, justamente para se ter essa autonomia, é necessária a implementação de uma carreira, de um órgão autônomo, independente, com força política, para poder se afirmar quando necessário. Se você é um escritório contratado, o cara faz o seguinte, ó, me aprova um laudo aí, um parecer jurídico, eu quero fazer tal conduta. O cara vai falar assim, não, mas eu não concordo com isso não. Isso aqui é antijurídico, é contra a lei, é contra a Constituição. O senhor não pode fazer isso não. Aí diz o chefe do Poder Executivo, o prefeito, né? Estamos falando de município. Nos estados tem a Procuradoria Autônoma e na União também. No município pequeno, o prefeito fala assim, você não vai aprovar não? Então a partir de amanhã essa verba de milhões que entra na sua conta não vai entrar mais, eu vou procurar um outro. Então esse tipo de força naturalmente, certamente acontece e é muito lesiva aos interesses públicos. Então justamente para ter essa autonomia e independência é que se prega a necessidade, se advoga a necessidade de implementação de uma advocacia pública em todos os municípios. Qual é o problema que nós temos aqui? Evidentemente, uma faca de dois legumes, né? Faca de dois gumes. Esse é um lado. Qual é o outro lado? Um dado prático. Um dado prático no sentido de que os municípios não são como Belo Horizonte, como São Paulo capital, como Rio de Janeiro capital, que tem um grande potencial econômico. Tem município que é muito pequeno. Município que é município de primeira. Que você dirigindo, você não consegue passar a segunda. É um município muito pequeno. Tem municípios que são realmente muito pequenos. É uma mazela da nossa Constituição, da nossa federação, né, promovida pela Constituição, no sentido de permitir uma ampla criação de municípios. Tem municípios que não se sustenta com o quanto arrecada e o quanto gasta só com os agentes públicos. Aí você vai instituir, vai obrigar a criação de um novo órgão público remunerado por subsídio. Então, o Estado, lato sensu, né, a entidade pública, vai ter que arcar com mais esse custo. Então, evidentemente, tem o lado bom da autonomia, tem o lado ruim desse aspecto. O que outros dizem? Mas, de qualquer maneira, o gasto vai ter. Se o gasto não é com o procurador municipal, porque, veja, procurador municipal, só você instituir uma remuneração que seja compatível com o que você consiga pagar. Mas se você não tiver um procurador público, você não vai ter que contratar um procurador privado? Vai ter que contratar um escritório de advocacia? De qualquer maneira, vai ter a sangria dos cofres públicos e vai ter gasto. Então, são argumentos nos dois sentidos. Mas saibam que na Constituição, momentaneamente, não tem a obrigatoriedade de instituição de procuradorias nos municípios. Mas tem, volto a dizer, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar, e para que no 132 passe a constar a de procuradores do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, porque o 131 fala só da Advocacia Geral da União, tem essa PEC, e além dessa PEC tem decisão do STF, determinando a criação de procuradorias em todos os municípios. Essa decisão tem deve ter uns 3 anos, e aí choveu gente inscrita nos cursinhos para procuradores, porque acreditava-se que realmente a decisão do STF ia ter uma enxurrada de concursos públicos para a Procuradoria Municipal. Até teve poucos concursos saíram realmente, mas não pegou. Na prática estão desrespeitando mesmo a decisão do STF. Por esse critério que eu estou falando para os senhores, um critério prático e realístico, econômico. Não tem como instituir, não tem condições de criar, e aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que até agora está rolando aqui, na imensa maioria dos municípios, não foi feito esse tal desse concurso público. Ok? Bom, tá aí na Constituição Federal. Agora vamos para o CPC, como de costume. Vamos falar da advocacia pública no CPC. 182 do CPC. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Vejam, aqui já é fruto de 32 anos de evolução, né? A Constituição é de 88, o Código é de 2015, não é 32, falei besteira, né? 18, 88, então 12. 12 mais 15, 27.
Aí são 27 anos de... Acho que eu continuo falando besteira, né? Então vamos... Professor de processo civil, 88, 98, 2008, é isso mesmo, 27 anos. Então são 27 anos de evolução, mudou alguma coisa. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover interesses públicos. União, Estado, Distrito Federal e município. Como é que se interpreta esses municípios aí? Onde houver. Onde houver a Procuradoria-Geral do município. Por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos. De quem? Não é só o Poder Executivo, não se pode ser confundido com o chefe do Poder Executivo. Então diz, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público, que integram a administração direta e indireta do município. Não é a proteção, portanto, do agente público. Não é um órgão que se presta a defender o prefeito, o governador, o presidente. Se for necessário, tem que ir contra. Fala, não, você não pode fazer isso não. Não, mas se você não fizer isso que eu estou mandando, eu vou te mandar embora. Não, não vai. Eu sou servidor público, de carreira, eu sou uma carreira de Estado. O senhor não pode fazer tal coisa, eu estou indeferindo. O meu parecer é no sentido contrário. A PGM, lá onde eu trabalho, vive dando pareceres contrários, sem concepções políticas minhas. Em qualquer uma das gestões que atuamos lá, é no sentido de que não pode. Isso não pode, isso não é assim. Essa conduta diz respeito à lei, não é para fazer. Se o sujeito amanhã depois vai fazer ou não, o problema é dele, o Ministério Público vem em cima. Agente público, o que você fez? Tinha autorização da PGM, seu órgão de assessoramento? Tinha, tá aqui. Aí você, procurador, vai ter problema. Não tinha. Aí o agente público tem problema. Então por que você fez? O seu órgão de assessoramento está falando que não podia fazer. Eu sou membro do Ministério Público. Vou te propor uma demanda para que você responda por esse ato. Então é importante essa percepção, tá, senhores? 183. A União, Estado, Distrito Federal e municípios e suas autarquias, fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as manifestações processuais cuja contagem terá início da intimação pessoal. Então vejam que isso é um padrão relacionado ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública, um benefício. Então são prerrogativas. Prerrogativas processuais, dentre várias outras que existem, é essa da intimação pessoal e do prazo em dobro. Vimos que isso incide para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para a Fazenda Pública. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, e não se aplica esse prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. O 184 repete o que nós já havíamos falado. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 37, parágrafo 6º, inclui ali culpa também, e não precisa ser necessariamente pela via regressiva. O lesado, quem sofreu o dano, pode ir a juízo diretamente em face do causador, sem botar o Estado na jogada. Tá visto. Falta tratar, por último, da advocacia privada. A advocacia privada está lá na Constituição, no artigo 133. Da advocacia. A Constituição em cima falou da advocacia pública. Esse aqui da advocacia, então, é a advocacia não pública. A advocacia não pública é a advocacia privada. Artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. No Código de Processo Civil, a previsão está no 103 e seguinte. Artigo 103.
Ó, dos procuradores. Dos procuradores das partes. Lembra que nós falamos da capacidade postulatória? A parte, para estar em juízo, tem que ter a aptidão técnica para a prática dos atos, que são os advogados. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado. Quem é advogado? É o bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. É lícito a parte postular em causa própria, quando tiver habilitação legal. O que significa isso? Se a parte é advogada, ela pode ser advogada dela mesma. O advogado não tem que contratar outro advogado. O advogado da parte pode ser ela mesma. Mas aí ela tem duas funções. Ela atua como parte e atua como advogado. Tanto que no final, os senhores ouvirão falar dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbenciais. O que significa isso? Aquele que sucumbe no processo, aquele que perde o processo, paga o advogado do ganhador. Então já é importante, isso aqui é uma coisa boa para os senhores ouvirem para ir tomando gosto. Os senhores, vamos supor aqui um caso concreto. X, caso hipotético. X vai a juízo em face de Y. O seu cliente é X. Aí, nessa demanda, o X está pedindo 100 mil reais. 100 mil reais. Você cobra de X, ó, advogado de X cobra dele, da parte, os chamados honorários contratuais. Então, vamos lá, vamos supor, estipulou lá que para fazer esse tipo de demanda vai cobrar R$ 2.500. E aí o cliente vai decidir se vai pagar ou não, porque é uma questão negocial aqui. Você pode fazer da forma como você quiser. Mas você cobrou lá, num contrato, R$ 2.500, parcelado em quantas vezes, forma de pagamento, pouco importa. Você cobrou dela R$ 2.500. Você recebeu esse dinheiro. Ok? O processo se desenvolveu. O processo se desenvolveu e o seu cliente ganhou. O seu cliente ganhou lá os 100 mil. Em função da sua atuação, você ajudou, muito bem, parabéns, doutor. O que acontece? Nas condenações judiciais, estão incluídas nela os chamados honorários advocatícios, então são honorários titularizados pelo advogado, sucumbenciais, que não se confunde com os honorários contratuais. Então, no fim e ao cabo, Y foi condenado a pagar 100 mil reais a X. É só isso. Quanto de escorpião que o Y vai ter que tirar do bolso, da conta bancária? 100 mil, paga para X e acabou? Não. Porque a parte tem que arcar, quem perde no processo, tem que arcar com o que se chama de ônus sucumbenciais. Esses ônus sucumbenciais são custas. Então você imagina que nesse processo ali, X era beneficiário de justiça gratuita, então X não desembolsou nada. Ou X desembolsou, porque quem tem a obrigação de pagar é a parte demandante, né? O serviço público de prestar justiça é um serviço público que é remunerado por taxa. Tem que pagar a taxa judiciária. Vimos, quem tem condições de pagar, paga. Quem não tem, não paga. Isonomia substancial, acesso à justiça substancial, para não afastar o pobre. Então, se não tem condições de pagar, não paga. Mas se você tem condições de pagar R$ 2.500 por advogado, se o X tem condições de te pagar R$ 2.500, dificilmente ele vai conseguir fugir. Então, o custo desse processo, até o final, foi de R$ 1.250. Pouco importa se X pagou ou se foi o Estado que trabalhou de graça. Y vai ter que ressarcir isso aí. Se X adiantou, então para o bolso do X vai os 100 mil da condenação mais 1.250. Então 101.250. 100 mil a título de indenização, 1.250 a título de reparação, de restituição do que o X adiantou.
Por quê? Porque quem perdeu o processo foi Y. Quem deu causa ao processo foi o Y. Quem tem que arcar com todos os custos é o Y. Então veja que naquele 100 mil ali tem uma outra verba, que é o ônus das custas, o ônus sucumbenciais. Sempre sucumbenciais vem de quem sucumbiu, de quem perdeu. Então um ônus que você tem que arcar pelo fato de ter atuado em juízo e perdido. Um desses ônus são as custas judiciais. Outro que nos interessa muito aqui são o tal dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são fixados entre 10% e 20%. O juiz vai fixar no mínimo 10%, no máximo 20%, a depender do trabalho que você teve. Cada caso é um caso. Vamos supor que nem te deu tanto trabalho assim não. Você resolveu isso aí fácil. Trabalhou, atuou para o teu cliente e ele ganhou 100 mil. O seu cliente ganhou 100 mil. A parte Y perdeu para ele, tem que pagar para ele 100 mil mais 1.250 no nosso caso. Mas o que acontece? O advogado de X tem direito a receber DY mais 10 mil reais. A professora Y não deve nada para o advogado do X. Mas a lei manda pagar. A lei manda pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. Isso é algo que nos dá muito prazer. Então, quando você atua em juízo e ao final você ganha, você como advogado da parte ganha, você que não tem nada a ver com a história, não faz parte da relação, embolsa ali pelo seu serviço. Ó. Artigo 85 do CPC. É um artigo que os senhores devem ter na mais alta conta. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E aí, parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, como eu lhes disse, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. Aí vai variar entre 10% e 20%, em razão do grau do zelo do profissional, do advogado, do lugar da prestação do serviço, às vezes é um lugar distante, ermo, isso influencia, da natureza e importância da causa e a complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O juiz vai fixar, portanto, entre 10% e 20%. Ok? Então está dentro ali da capacidade postulatória, como eu disse, o artigo 103. O 104 do CPC prevê a necessidade da procuração, né, do mandato. Porque a advocacia privada, a pública também, mas a pública decorre da lei, né? Na advocacia, nós temos a representação da parte em juízo. Então, quando você fala... volta. Eu disse tudo isso por quê? Porque eu falei que a parte pode atuar em causa própria. Então, é o artigo 103. Vamos voltar a ler o 103. Deixa eu estruturar aqui, para não ficar perdido isso que eu falei. Ó, só para finalizar aqui. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito. E aí o que diz o parágrafo único? É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, quando você é advogado, os senhores serão advogados, você não precisa contratar outro advogado. Por quê? Porque você confia em você e quando você ganhar o processo, você vai ter direito ao quê? Aos honorários sucumbenciais. Você. Então, naquele exemplo que eu dei, você é o X. Você sofreu um prejuízo de alguém. 100 mil reais. Você vai cobrar dele 100 mil reais. Você vai ganhar 100 mil reais quanto parte. E vai ganhar também honorários advocatícios sucumbenciais. Então, ele vai ter que te pagar, naquele exemplo lá, se você é o X, se o X é advogado, o X vai ganhar 100 mil, mais 1.250, mais 10 mil. Então, 111.250.
Tá? Só para não ficar isso solto, esqueci, faltou concluir isso. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Ou seja, é uma exigência para que se atue em juízo a procuração. Porque você fala em juízo em nome da parte. Tirando o fato de você atuar em causa própria, você, em geral, atua em juízo em nome das partes. E aí, como é que você vai confirmar para o juiz que você pode falar em nome dela? Tem que ter um mandato, né? O instrumento do mandato não é a procuração, então tem que ter procuração. Salvo se for um caso urgente, para evitar preclusão, para evitar decadência, para evitar prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente. Então, e esses casos são urgentes. Então, como é que se resume? Tem que ter procuração, salvo se for caso urgente. Se for caso urgente, parágrafo 1º. Perdoe. Se for caso urgente, olha lá, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, a regra, para você iniciar um processo, tem que ter a procuração, para que você demonstre que você está falando em nome da parte X, porque a parte X te passou uma procuração. Se for caso muito urgente, você pode dar início ao processo para evitar decadência, para evitar prescrição, para evitar perda de um direito, e aí depois você traz. Você tinha que trazer antes, você inverte. Você pratica o ato e fala assim, excelência, eu não trouxe procuração não, eu sei que eu estou na falta desse documento aí, mas eu vou trazer em 15 dias. Não tem problema nenhum. Se você em 15 dias traz o ato, 15 dias que o juiz pode prorrogar por mais 15 dias, por uma dificuldade prática qualquer, você vai lá, despacha, excelência, me dá mais 15 dias aí. O juiz te dá mais 15 dias, então você vai ter 30 no total. Se você trouxe a procuração depois, não tem problema nenhum. A parte chancelou aquilo que você realizou. Agora, se você não cumpre, parágrafo 2º, o ato não ratificado, ratificação é a juntada de procuração posterior. O ato não ratificado será considerado ineficaz, não produz efeitos nenhum, relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, conforme o caso. Então, se eu falo em nome da parte X, mas a parte X não me deixou falar em nome dela, eu posso gerar um dano, eu vou ter que pagar as custas, que eu dei início ao processo quando não era o caso, e vou ter que indenizar em perdas e danos, se for o caso. E aí, além disso, vejam também o artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público, não precisa, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto. Então, nós temos a procuração ad judicia, que é na prática, é assim que aparece, ad judicia, que é a procuração geral, vamos assim dizer, é padrão. Você pode praticar quase todos os atos. Mas por que quase todos? Porque se for uma procuração padronizada, você não pode, aqui, ó, todos os atos do processo, exceto receber citação, exceto confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber dinheiro, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência. Para essas hipóteses, devem constar de cláusula específica. Então, se tiver na sua procuração o foro geral, a cláusula geral, é tudo menos isso que está escrito ali. Porque para você poder praticar aquilo que está ali previsto, por exemplo, receber o dinheiro em nome da parte, na sua procuração tem que ter uma cláusula própria. A parte for X, autoriza ao advogado Arthur receber, dar quitação, desistir. Então esses são poderes que não são poderes gerais, são poderes específicos. Essa é a chamada procuração ad judicia, que é geral, et extra. Então, nessa procuração
At judicia et extra aparece, tem os poderes gerais mais os específicos. Quais específicos? O que você especificar, o que você combinar com a parte, como é que vai ser. O que tiver expressamente previsto na sua procuração. Pode ter tudo que está ali, ou pode ter só uma parcela do que está ali. Porque se você colocar que você pode receber em nome da parte, a parte pode se recusar a assinar também. Aí você não tem a procuração. Então isso é uma questão negocial. Isso aqui, na verdade, meus amigos, mandato é um tipo de contrato. Procuração é um instrumento do mandato. Você vai ser o mandatário. Tem um mandante que está te mandando praticar, está te deixando praticar, e você é o mandatário. Aqui depende de qual é a regra de ouro lá no direito civil. Livre manifestação da vontade. Que depende do diálogo, do acordo entre vocês. Você explica para a parte do porquê que isso é conveniente. Aí, mas é comum que tenha essa segunda procuração. Tem a primeira procuração, que é a procuração geral, portanto, e tem uma procuração específica, que além dos poderes gerais, te dão esses poderes específicos aí para atuar em juízo. O 106 trata... Oh, meu Deus. O 106 trata do advogado que postula em causa própria, não vou nem ler, é de menor importância. Tem que indicar seu endereço. Vamos seguir aqui, é melhor. O 107 é mais importante. O advogado tem direito a, inciso 1º, examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, e pode obter cópias e o registro de anotações, salvo nas hipóteses de publicidade restrita, que é a chamada de segredo de justiça, na quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Em primeiro lugar, não sendo o caso de segredo de justiça, nós advogados, na verdade não só apenas nós, qualquer do povo, o processo é público, publicidade, pode ter acesso a qualquer informação dos processos. Quando o processo é físico, você entra no cartório e fala, eu já fiz esse teste, deixa eu ver aquele processo lá, por favor. Finge que aqui atrás, ao invés de livros, são processos enfileirados. Aí eu chego e falo assim, eu quero ver aquele processo lá, por favor. Por quê? Como assim, por quê? Não tem porquê, porque eu quero. Pega que eu quero ver, por favor. Eu quero verificar se está sendo bem feita a função do cartório, do juiz. Quero passar meu tempo vendo o processo aqui, qual é o problema. Você não tem que justificar, independentemente de autorização, de justificativa. É direito de qualquer um do povo, na verdade, não só do advogado. O processo é público. É que as pessoas não vão perder o tempo dela indo para o fórum. Mas às vezes você, como advogado, para construir sua tese, você sabe que foi falado no outro processo, XYZ, uma tese, um dado fático que é importante para o seu caso. O que você faz? Você vai lá no cartório e pede para ver os autos. Para que você tome as considerações, para que você tire cópias que sejam correspondentes, sem autorização prévia, sem justificativa. É um direito do advogado. Agora, como tudo é processo eletrônico, aqui no Rio de Janeiro quase tudo é processo eletrônico, o que isso representa? Que você tem um token, que você tem acesso, portanto, ao processo eletrônico. E você pode acessar qual processo eletrônico? Todos. Pegou o número, foi falado na mídia, viu no jornal, a mídia falada, a mídia escrita, né? Tomou conhecimento, numa petição você viu que no processo XYZ tem informação. O que você como advogado faz? Bota o número do processo. Lá pergunta, motivo. Eu boto sempre, advogado. Motivo, sou advogado. Você tem que escrever o motivo porque é um item obrigatório, que ele tem o xizinho vermelhinho. Então nem poderia, tem uma discussão, nem era para ter isso, não tem que dar motivo. Diz o tribunal. Mas essa página não é só para os advogados, para qualquer um acessar. Então, em geral, tem que ter um motivo. Ok, mas eu não dou motivo em concreto, eu coloco advogado. Qual é o motivo? O motivo que eu sou advogado, eu vejo o que eu quiser. Você bota o número do processo e você tem acesso a ele. A todos os processos, que sejam eletrônicos. Por quê? Porque é direito do advogado. Ok? A não ser que seja um caso, evidentemente, de segredo de justiça. É direito do advogado requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. É direito do advogado, ali veja, no inciso 2 como procurador, tá? Então não é qualquer processo. É nos processos em que ele seja procurador, que ele tenha a procuração, portanto,
tenha realizado um contrato de mandato com uma das partes. Inciso 3º, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Isso aí é quando os autos são físicos, né? Autos eletrônicos ficam no sistema e você vê uma imagem daquele processo de qualquer lugar do mundo. Então perde o sentido falar em vista dos autos, retirada dos autos nos processos eletrônicos, que é o que nós temos aqui no Rio de Janeiro. É comum que se pergunte, professor, mas se os processos são eletrônicos, para que tem essa previsão no CPC? Porque nem todas as comarcas desse Brasilzão de Deus, nós temos processo eletrônico. Então tem um lugar que está engatinhando. Veja se no Tocantins, no Maranhão, a preocupação, no Piauí, a preocupação mais candente deles é de instalar processo eletrônico. Eles não têm condições de implementar. Então, o processo eletrônico ainda é uma realidade em construção no Brasil. Nós não podemos esquecer que o Brasil não se resume a Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Tem uma condição, uma potência econômica melhor. Tem lugares que não têm condições de implementar e está tocando ainda no processo físico, sendo o processo físico segue a lógica do processo físico. Está visto aí, vejam depois os parágrafos aí do 107, não tem nada de maior importância. Por fim, na aula de hoje acho que nós vamos parando por aqui, vamos ver o Estatuto da OAB. Os senhores vão analisar o Estatuto da OAB numa matéria própria aqui da faculdade, tá? É a Lei 8.906 de 94, o EOAB, Estatuto da OAB. E aí vocês verão lá, ó, artigo 1º, são atividades privativas do advogado. Só o advogado pode exercer capacidade postulatória. São atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Esse qualquer órgão aí, ele foi declarado inconstitucional pelo STF, por isso tem essa adinha ali, 1127. Pela adinha 1127 foi declarado sem efeito essa expressão qualquer. Então não é que para atuar em qualquer órgão tem que ter advogado. Nós temos exceções. Nós falamos disso lá na aula de capacidade postulatória. Então, um habeas corpus perante o Poder Judiciário pode ser sem advogado. Então não é todo e qualquer caso. Nós temos hipóteses excepcionais. Tá? E nos juizados especiais também foi, né? Não é obrigatório ter advogado nos juizados especiais. Então, esse inciso 1º não é tão amplo assim como ele parece ser. Inciso 2º, a atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, orientação jurídica lato sensu, seja num processo, postulação em processo, seja fora do processo, é privativa de advogados. Artigo 2º. Vamos ver o que está no contexto aqui, tá? O advogado é indispensável à administração da justiça. Olha os parágrafos desse artigo 2º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função essencial. Por que presta serviço público? Por que os senhores costumam ver nos adesivos de carro que a OAB faz? O advogado é essencial à democracia, o advogado é essencial à justiça, porque realmente a advocacia privada também atua lá nas funções essenciais da administração da justiça. Nós vimos isso lá quando da análise do artigo 133 da Constituição Federal. São funções essenciais à função jurisdicional, à administração da justiça, dentre as quais se inclui o advogado. Ó, artigo 3º.
o exercício de atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. Só é advogado quem é inscrito na OAB. Quem não é inscrito na OAB não tem a nomenclatura de advogado e não pode praticar os atos de advogado. Eu, às vezes, me surpreendo com alunos ainda da Faculdade de Direito que colocam lá advocacia, fulano de tal advogado. Não é. A gente vê isso, às vezes, né? Desagradável no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Só pode exercer a advocacia quem tem a chancela, a técnica. Se você está aprendendo ainda, não é recomendável que você saia por aí operando os outros como médico. Não é recomendável que você saia prescrevendo drogas como farmacêutico. Não é recomendável, não é certo que você atue ou tente orientar ou atuar em juízo. Isso é privativo do advogado. Artigo 4º. E artigo 5º do Estatuto da OAB. Então, nesse contexto mais geral, eu volto a dizer aos senhores que os senhores terão uma disciplina só para estudar isso, é a deontologia jurídica, mas ela é vista lá no 9º período, se não me engano, acho que são 2, no 9º e no 10º, tá? Isso cai muito na OAB, os senhores verão isso lá no 9º e no 10º para gabaritar na OAB e ter mais facilidade de passar. Mas aqui o que nos interessa, relacionado à capacidade postulatória da parte, a função da advocacia, a gente vai ver os primeiros artigos. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa que não é inscrita na OAB. O artigo 3º diz que só é advogado quem é inscrito na OAB, sem prejuízo de sanção civil, penal ou administrativa. São também nulos atos praticados por advogado que seja impedido. O sujeito é advogado, mas ele está impedido no âmbito do impedimento. Advogado suspenso, advogado licenciado ou advogado que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. E aí, no corpo do Estatuto, os senhores verão qual é essa atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato. Falamos. Artigo 104 e 105 do CPC também. Os senhores podem botar lá no 104 e 105 da OAB o artigo 5º do Estatuto da OAB. O advogado tem que juntar o mandato. Aí os parágrafos vão complementar o que nós já vimos. E, em caso de urgência, pode demandar sem o mandato. Aí, para acabar, dos direitos do advogado, vamos ver os artigos 6º e 7º para encerrar. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrado e membro do Ministério Público, nem Defensoria Pública, devendo todos tratar-se com consideração e respeitos recíprocos. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Basicamente, não se pode sucatear a advocacia. E aí, vejam o artigo 7º, que são os direitos dos advogados. São direitos do advogado exercer com liberdade, independência, autonomia, a profissão em todo o território nacional. Inviolabilidade do seu escritório é o inciso 2º. Vou colocar aí os incisos, não que eu vá ler todos eles, mas para que os senhores vejam e deem uma olhadinha depois. Quem quiser, pega lá na página do Planalto. Quem quiser, copia aí do chat. Mas só para que os senhores vejam o que está para os senhores enfrentarem nessa outra disciplina, que é a deontologia jurídica. Esse dispositivo, ele é muito cobrado, tá? Então, ó, vou acabar aqui. Tudo isso. Não vou ler tudo, não dá tempo e não tem necessidade, mas os senhores têm que saber. Não para agora, não para minha P2, que uma hora vai chegar, não para minha disciplina,
mas os senhores têm que saber para você, para ver da prática dos senhores e porque cai muito na OAB. Já pode ir ganhando tempo e analisando. Se quiserem uma dica do que devem já ir estudando, lê uma vez por dia isso aí, que aumenta muito a sua chance de ganhar ponto na OAB. Então é uma questão batata. São direitos do advogado exercer com liberdade a profissão, a inviolabilidade do seu escritório, a comunicação reservada e pessoal com os clientes, mesmo sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos. Vem no filme como é que todo mundo sai, deixa só o advogado com o cliente. Até pro cliente, o advogado pergunta, aí, você fez mesmo? Não mente para todo mundo, mas não mente para mim. Para pensar na estratégia jurídica, né? Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do respectivo auto. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior. Então, aquela prisão diferenciada do advogado. Lembra que teve uma discussão relacionada a isso na prisão do Sérgio Cabral e na prisão, acho que foi um outro do Pezão. Teve uma questão dessa aí, um deles era advogado, o outro não. O outro foi para uma sala menor e o outro uma sala pior. É claro que não se está estimulando ninguém a cometer crime para ser preso, mas sendo preso, tem direito a uma sala diferenciada. Inciso 6º. Ingressar livremente nas salas dos tribunais, nas salas de dependência de audiência, em qualquer edifício ou recinto que funcione a repartição judicial. Então, vejam aí, acho que já estou por satisfeito. Inciso 8º é bom, dirigir-se diretamente aos magistrados, nas salas e gabinete de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição. Na prática, é isso que tem, marca horário e tal. Aí é uma questão política, de trato, mas pela lei mesmo, pela lei, você pode entrar lá com tudo, dá licença, quero falar com o juiz, em tese, se é possível. Bom, vejam aí depois, meus amigos, eu já estou meio de um jeito que eu não aguento falar, minha garganta está doendo pra caramba. O resto, os senhores vejam com calma aí. Não é matéria especificamente dessa disciplina. Só quis passar uma visão geral. Mas já é bom ir apresentando aos senhores o tamanho do drama aí. Isso cai muito na OAB. Tá? Faz sentido. Para você ser um inscrito na OAB, você tem que saber quais são os direitos do advogado. Mas isso é uma outra disciplina, deontologia jurídica, onde se analisa cada um desses incisos. Eu não vou ficar um ano vendo essa lei. Lei 8.906 de 94. Ok? Tudo bem? Então, nós vimos todas as funções essenciais à justiça. Na próxima aula, falaremos das partes. Ok? Tem alguém aí? Também eu estou perguntando, mas estou lá em cima. Não, ninguém respondeu, não. Ok, apareceu. Ok. Paloma, ok. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.